Baby Boomers, geração X, geração Y, millennials, geração Z. Esses são alguns dos termos que vêm à tona quando falamos de gerações. Mas o estudo das gerações, ele vai muito além de agrupar indivíduos em grupos. Do ponto de vista sociológico, uma geração pode ser definida como um grupo de indivíduos nascido em um mesmo contexto histórico e sociocultural, que tiveram as mesmas experiências formadoras e, em função disso, desenvolvem uma comunalidade que os une. Em outras palavras, gerações se constituem quando um conjunto de pessoas experimenta, durante seus anos de formação, eventos que contribuem para moldar sua visão de mundo. Esse é um trecho extraído do capítulo 9, Gestão do Fator Humano em Ambiente Multigeracional, do livro Gestão do Fator Humano, uma visão baseada na era digital. Observando as organizações, podemos vê-las como grupos de indivíduos que, em grande parte das vezes, não nasceram em um mesmo contexto histórico e sociocultural, não tiveram as mesmas experiências formadoras e, frequentemente, não desenvolvem uma comunalidade que os une. E qual a importância do estudo das gerações para os processos de gestão do conhecimento e de aprendizagem organizacional? Por que a gente está falando sobre isso? A resposta é toda importância. Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional acontecem nos espaços relacionais, por meio das múltiplas conexões com múltiplos atores que os membros de uma rede fazem dentro e fora dela. Cada conexão implica no estabelecimento de relação entre observadores diferentes da mesma realidade. O mesmo evento pode ter significados completamente diferentes para diferentes pessoas. Daí a importância de refletirmos sobre questões como o comportamento cultural dentro dos grupos pode impactar os processos de gestão do conhecimento e aprendizagem nas organizações? O que compreender a perspectiva histórica de cada geração contribui para esses processos? Bom, para conversar sobre essas e outras questões relacionadas aos desafios intergeracionais, eu trouxe aqui hoje o autor do capítulo que eu mencionei acima, o professor, consultor e fundador do Instituto Diversidade, Eduardo Stelita. Eduardo, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Obrigado pelo convite. Eduardo, para começar esse papo, eu gosto sempre de saber um pouquinho sobre a pessoa que vai falar sobre esse assunto, né? E aí eu vou começar perguntando para você, quem é você e como é que você foi parar nesse universo, né, da diversidade? É uma boa pergunta, né? O universo da diversidade ele foi me atravessando ao longo da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Eu sou formado em matemática e engenharia na PUC. Eu fiz um duplo diploma para a École Centrale Paris quando eu estava na faculdade ainda. E após esse duplo diploma, eu migrei para a França, né? Então, eu trabalhei na França, trabalhei na Bélgica, trabalhei na Itália, na Holanda, em Luxemburgo, e trabalhei com gestão de projetos. E na Europa, essa função de gestão de projetos, muitas vezes, ela é conurbada com a função de gestão de mudança. Então, eu fiz uma carreira profissional que eu comecei trabalhando com gestão de projetos muito rapidamente, me aproximei mais da dimensão humana, que sempre foi uma questão um aspecto do trabalho que eu sempre gostei, né, da cultura organizacional, da mudança organizacional. E aí, em 2012, já vai fazer, hoje já faz 11 anos, né? Em 2012 eu saí do mercado corporativo, eu trabalhava em uma multinacional e resolvi abrir minha primeira empresa onde eu pesquisava sobre diferenças geracionais. E aí, ao longo desses 11 anos, o meu olhar para gerações foi mudando, foi ganhando um pouco mais de nuance, trazendo outras perspectivas sobre gerações e
integrando esses diferentes olhares. E aí tem um segundo momento, que é final de 2014, 2015, em que eu resolvo voltar para o Brasil. E eu tinha saído do Brasil, eu era um jovem rapaz de 20 e poucos anos, de uma experiência de vida privilegiada, né, branco, de classe média, morando numa grande capital, sou originalmente do Rio de Janeiro, e, e esse processo de volta para o Brasil me abriu os olhos para uma série de exclusões sociais de grupos minorizados. Eu já faço parte de um grupo minorizado, de dois grupos minorizados, né, para ser sincero. Né? Eu sou uma pessoa LGBT e eu sou uma pessoa neurodivergente. Então, eu já tinha essa experiência de fazer parte de um grupo minorizado e, ao voltar para o Brasil, eu me abri para uma série de perspectivas e também como essa minha experiência privilegiada dentro de uma bolha, né, da Zona Nobre, né, considerada Zona Nobre da cidade do Rio de Janeiro, como uma série de outras realidades eu desconhecia e como muitas pessoas dentro das organizações não tinham contato com essas realidades, né? Às vezes tinham boa vontade para serem mais inclusivas, para serem pessoas aliadas, mas tinham medo, né? Tinham medo de falar a coisa errada, tinham medo de roubar o protagonismo de alguma luta de grupo minorizado, tinha uma série de medos, né? E aí eu resolvi fazer, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei por volta de 2000, como eu mencionei, 2015, eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre as diferentes dimensões da diversidade e resolvi fazer um mestrado no Mackenzie em administração de empresas em gestão da diversidade. Né? Então, eu me especializei nisso, eu fiz uma pesquisa de mestrado que foi com programas de diversidade, inclusão em multinacionais, olhando para as 4 principais dimensões, né, gênero, raça, etnia, pessoas LGBT e pessoas com deficiência, e, e aí, a partir desse mestrado, eu falei, eu quero começar a atuar mais no mercado, criando essa ponte entre o que a academia sabe, o que a pesquisa científica já sinaliza como o que funciona e o que não funciona em termos de diversidade e inclusão nas empresas, e o que é a prática no mercado, né? E como criar essa ponte, né? Levar o acadêmico para o mercado, mas também, né, com esse olhar, com essa sensibilidade de que o que funciona no mundo, às vezes, teórico, né, da academia, não funciona na prática do dia a dia das empresas. Então, a minha pesquisa ela foi muito voltada para identificar esse panorama, entender as diferenças de como os programas são implementados nas matrizes versus como são implementados nas filiais brasileiras, entender quais dinâmicas culturais podem influenciar desenho dos programas de diversidade e inclusão. E nessa época, né, em 2018, 2019, quando eu estava fazendo essa pesquisa, havia muito poucas empresas que realmente tinham uma visão sistêmica da diversidade e inclusão. Existia uma ou outra que fazia um trabalho em todas as dimensões, mas a grande maioria das empresas eram ultra especializadas, então elas faziam trabalho para pessoas com deficiência. Não, mas não é só para pessoas com deficiência, é para pessoas com deficiência com síndrome de Down. E aí isso criava, muitas vezes, dentro das empresas que estão desenvolvendo esses programas, uma cacofonia de ações. Um programa que a gente vai fazer um programa de vieses inconscientes, e depois vai trazer uma outra pessoa para falar sobre liderança, e aí vai ter a formação de líderes, e aí depois uma outra formação para líderes inclusivos, o que não fazia muito sentido, é olhar para esse panorama com um olhar sistêmico.
E aí o Instituto surgiu dessa ideia de agrupar pessoas que têm o que eu chamo da competência tripla. São pessoas que têm, falam a partir de um lugar de fala, entendem o seu lugar de fala, sabem sobre o que podem falar, sobre, né, aonde os limites da sua experiência alcançam para poder falar de uma realidade e aonde não alcançam. Pessoas que são pesquisadoras, então tenho muito orgulho de dizer que no Instituto a gente tem uma equipe aproximadamente de mais 10, 11 pessoas, e a gente tem 3 doutoras, 2 das quais são mulheres negras. Então, isso, você que conhece bastante o ambiente acadêmico, né, isso é uma raridade. Né? Quando a gente pensa só na interseção entre gênero e raça no Brasil, o grupo mais predominante são mulheres negras, né? O grupo mais numericamente representado são mulheres negras, e na academia a gente não tem. Até mesmo quando a gente está falando de administração de empresas, de programas de diversidade e inclusão, a gente não tem essa representatividade. Então, no Instituto, a gente busca pessoas que têm lugar de fala, que são realmente pesquisadoras, especialistas daquelas temáticas, e pessoas que, além disso, têm passagem e experiência de consultoria, passagem pelo ambiente corporativo para poder entender aonde são as dores reais, né? Para a gente não ficar só no teórico, né? Quais são as dores reais? Como é que a gente trabalha com as pessoas com esse olhar da gestão da mudança, da gestão do conhecimento, trazendo, né, diferentes perspectivas, ampliando a percepção da realidade das pessoas dentro das empresas e levando as pessoas para a ação, né? Não só a reflexão crítica, mas também, tá, e aí, a partir de agora, como é que no meu dia a dia eu implemento isso? Que situações eu posso encontrar e que caminhos eu posso percorrer para poder realmente liderar de forma mais inclusiva? Então, o Instituto surgiu com essa ideia, inicialmente, de ser um centro de produção e difusão de conhecimento, mas muito rapidamente, a partir das demandas de participantes do curso, que até recentemente a gente fazia os cursos abertos para o público B2C, né? E a gente começou a ter muita demanda para o público B2B, né? E aí o Instituto também migrou, hoje em dia a gente praticamente não trabalha com B2C, a gente trabalha só diretamente com empresas para poder desenvolver projetos de mudança cultural, de gestão do conhecimento, de preparação de lideranças e fomento de ambientes que sejam mais inclusivos, né? E dar esse protagonismo a toda pessoa da empresa, não só o RH, não só a liderança, mas toda pessoa da empresa tem um papel na experiência de inclusão e na experiência de pertencimento dentro das empresas. Então, essa foi a versão, uma versão da minha jornada de vida, né? Eu tive, por um lado, uma experiência como migrante, por um lado, uma experiência como pessoa LGBT, uma pessoa neurodivergente, e do outro lado, eu tenho uma experiência de uma pessoa que faz parte de alguns grupos privilegiados e que, por meio desse privilégio, eu tenho acesso a alguns espaços, acessar algumas pessoas, alguns espaços que, infelizmente, na sociedade brasileira, pessoas com alguns marcadores sociais a mais ou com outros marcadores sociais não teriam. E aí a ideia é a gente poder criar esses espaços de reflexão, sempre trazendo as pessoas que têm o lugar de fala, mas que têm essa tripla competência. Não basta só ter o lugar de fala. Não basta só você fazer parte de um grupo, porque você pode fazer parte de um grupo e falar um bando de bobagem, desconstruir um trabalho que está sendo feito. Né? Então, esse cuidado que a gente traz, e atualmente eu
eu tenho uma equipe que eu me sinto muito confortável de estar conversando com o cliente me diz, olha, eu tenho uma demanda nesse sentido para abordar a, a questão da mulher, né, da liderança feminina no ambiente de trabalho, ou abordar a questão do desenvolvimento de lideranças negras, ou uma outra questão que não faz parte de um marcador meu, e eu poder falar, tá, olha, então tem esse consultor, essa consultora que vai fazer esse trabalho, e eu ter esse papel mais nos bastidores, de ajudar a traduzir, fazer esse meio de campo e traduzir essas demandas e entender como é que a gente desenha junto com os consultores e as consultoras do Instituto a solução que é mais adaptada para o cliente. Então, a gente basicamente tem solução de prateleira. Tem como fazer gestão da mudança com solução de prateleira. Recentemente, eu tive um cliente que me procurou, que é uma empresa que faz um trabalho um trabalho internacional, que faz um trabalho com expatriados, e que me trouxe algumas reflexões aí sobre como promover um ambiente mais inclusivo. Eu falei, a gente tem que entrar pela porta que é o ponto em comum entre todo mundo, que é a experiência da expatriação. É um marcador da diferença da migração, é um marcador da diferença, como qualquer outro. Então, entendendo aonde a gente consegue, como a gente consegue alavancar. Então, o Instituto realmente ela tem essa vocação de ser uma consultoria estratégica. Eu não sou, a gente não tem a vocação de ser escola de palestrante, a gente não faz palestra inspiracional, motivacional, não é a nossa pegada, é realmente para trazer conhecimento e promover uma ampliação de mente para outras realidades, para outras perspectivas, para outras vivências, que quando você tem um corpo na sociedade, que você vai ser restrito, você vai ser blindado de uma série de realidades, porque você tem um corpo diferente daquela pessoa que tem aquela vivência por ter aquele corpo naquela sociedade. Então, essa é a nossa forma assim, de atuar na sociedade. O Instituto já tem 3 anos, eu estou muito feliz de atuar, e comecei trabalhando com gerações. Né? Então, comecei trabalhando com gerações, depois migrei para a interculturalidade, a própria questão LGBT, que é um dos meus marcadores, é um marcador que eu tenho já identificado em mim desde muito cedo, não estava no meu radar como o caminho que eu queria seguir, né, inicialmente. Né? E aí ele foi aparecendo, e especialmente depois dessa volta para o Brasil, eu percebi como a comunidade LGBT precisa de apoio, como ainda há uma série de exclusões no mercado de trabalho em relação a pessoas LGBT, e como tem muito trabalho pela frente nessa dimensão também. É muito, muito bonita a sua história, Eduardo, e assim, muito rica, né? E eu acho muito especial ver essa junção de vida com trabalho, sabe? E essa mesclagem com o outro, com as organizações, porque a gente né? É tudo isso, né? A gente está numa organização, mas não é que lá eu sou uma pessoa e fora eu sou outra. A gente é isso, né? E a nossa história de vida também diz da gente ali no hoje, vai falar do futuro, enfim. Então, é muito, muito legal isso. Tanto que a sua história de vida se mistura com o Instituto Diversidade, realmente, né? E a gente vai falar do Instituto também um pouquinho mais para frente. Eu vou querer saber algumas outras coisas relacionadas ao Instituto. Claro. Agora, Eduardo, falando um pouquinho mais sobre essa parte das gerações, até porque para a gente começar a tentar dar uma pegada prática, né, para quem estiver assistindo, para assim, o que eu faço com isso, né, na minha vida, né? O que é isso? O que eu faço com isso no meu dia a dia? Eu tenho uma listinha assim, de alguns pontos que eu queria aproveitar você para a gente trocar e a gente poder aprender assim com você.
Então, assim, no capítulo 9 do livro que eu mencionei, né, no capítulo 9, que é o capítulo que você escreveu, que é o gestão do fator humano em ambiente multigeracional, né, você traz 3 maneiras de entender as gerações. Eu achei isso muito interessante. Tudo bem que a vida muda, as coisas mudam, isso até pode ter mudado, né? Esse capítulo foi escrito que ano, Eduardo? Acho que foi 2019. 2019. Então é recente. É É, recente. Então, assim, então, nesse capítulo, você traz essas maneiras, né, essas 3 maneiras de entender as gerações. Aí você fala da perspectiva das forças sociais, da perspectiva dos cortes, né, e da perspectiva da identidade geracional. Porque, assim, quando a gente fala de gerações, né, para nós, assim, leigos, as pessoas que não são estudiosas desse assunto, pensa sempre geração X, geração Y, que foi o que eu falei aqui no início e tal. E não pensa nessas perspectivas, né, a respeito dessas gerações, né? Então, eu queria pedir para você falar para a gente, assim, né, um pouquinho sobre cada uma dessas 3 perspectivas que você fala no capítulo, e também falar o que é geração, né? Você pode dar uma geralzinha sobre isso para a gente? claro, posso sim. O que é geração, acho que você já citou, né, a definição, que é a definição dessa primeira perspectiva, que é a definição do Mannheim. Então, o Mannheim, ele é um sociólogo, acho que é psicólogo, sociólogo, húngaro, do início do século passado. Ele escreveu um, um tratado, né, lá por volta de 1920, 1930, em que ele fala sobre, ele escreve sobre a percepção que ele tem de gerações, e mais tarde isso vai vir num livro lá na década de 50. Mas ele está falando, o Mahay, ele está falando dessa primeira geração entre guerras, né? Essa geração que na literatura a gente chama dos tradicionalistas, né? A geração entre guerras. Ele tá falando dessa geração, não está falando da geração baby boomers que veio depois. E ele bebe da fonte também do contemporâneo dele, Durkheim, e o Durkheim ele gosta de analisar, ele analisa muito os processos de socialização. Como é que a gente vem a se tornar uma pessoa sociável e preparada para existir, funcionar, né, ser funcional dentro da sociedade. E esse processo de socialização ele passa, em grosso modo, por 3 agentes socializadores. O primeiro é a família, o segundo é a escola, a instituição escola, que desde do século XIX, né, tem uma função bastante também de preparar para o trabalho a pessoa. O terceiro agente socializador é o que a gente vê na adolescência, que são os pares. E aí o Mannheim, então o Durkheim ele fala desses anos de formação do indivíduo, esse conceito de anos formadores, nos primeiros 20 anos de vida, a gente vai encontrar 3 agentes socializadores, 2 da geração anterior, né, que são os pais, mães, né, a família imediata, os responsáveis legais, e depois o tio, a tia, né, o professor, a instituição escolar, que são mecanismos de continuidade, de transmissão desse conhecimento com um viés de continuidade dos conhecimentos que vinham da geração anterior, e um terceiro agente socializador, que é os colegas, os pares, no qual, nesse período que muito se critica, né, os pais arrancam os cabelos falando dos adolescentes, mas que é muito importante esse momento, porque é na adolescência que o jovem vai olhar, tá, mas eu aprendi da escola isso, mas eu leio o jornal, eu vejo outra coisa. Ah, eu aprendi na escola isso, que a minha perspectiva de trabalho era tal, mas eu leio o jornal, eu vejo uma perspectiva de realidade diferente. Ah, me falaram que eu tinha que ser médico, advogado ou engenheiro, mas eu chego
no mercado de trabalho, eu descubro que eu posso ser youtuber, influenciador, né? Então, o jovem, nesse momento da vida, ele vai confrontar a realidade, aquele espírito do tempo, que é o Hegel que fala bastante, né, do conceito do espírito do tempo, ele vai confrontar o espírito do tempo ao que ele recebe como conhecimento da geração anterior. E o Mahai vai chamar esse confronto de ideias de choque geracional. Por isso que ele fala pessoas que nasceram de uma mesma época que desenvolveram uma comunalidade que os une. E essa comunalidade é qual o sentido que eu dou aos eventos que acontecem na minha vida, eventos sociais, eventos mundiais, qual o sentido que eu dou a esses eventos nos meus anos formadores, que vai ser diferente de uma pessoa de 50 anos vivenciando aquele mesmo evento. Então, só para citar 2 exemplos, né? A experiência da segunda onda do feminismo na década de 70, na década de 80, com uma entrada mais expressiva das mulheres no mercado de trabalho, tem um significado para a geração boomers muito diferente da geração X. O da geração boomers são essas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, já são profissionais, adultos. A geração X é a primeira geração que vai chegar em casa e vai ver, olha, vai chegar em casa e vai olhar e vai falar, putz, minha mãe e meu pai estão trabalhando, eu tenho que aprender a ser independente, a cuidar de mim mesmo. Né? Na Inglaterra, eles chamam, um dos apelidos da geração X é o Latchkey Kids, que são as crianças que andam com a chave de casa num cordão no pescoço. Né? Porque é a primeira geração que chega em casa como fenômeno social, né? Obviamente isso pode acontecer diferente de família para família, mas como fenômeno social, é a primeira geração que chega em casa e tanto a mãe quanto o pai estão trabalhando e aquela criança tem que ser mais independente, ela vai confiar, vai ter uma relação muito mais próxima com a sua relação de pares, isso vai gerar uma série de comportamentos, né, e de expectativas e de valores geracionais que vão marcar essa geração. Então, o mesmo evento, a entrada massiva das mulheres, expressiva das mulheres no mercado de trabalho, ele é vivenciado de uma forma muito diferente pelos baby boomers e pela geração X. Pegando um outro exemplo mais recente, a gente pensa agora na geração alfa. Essa pandemia, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, que chega na casa de qualquer um, ela estende o braço, a mão e fala assim, álcool, cadê o meu álcool? Para eu passar na mãozinha o álcool, né, antes de eu entrar na sua casa, né? Então, para aquela criança, a experiência da pandemia vai ser mais marcante, vai ser mais formadora da visão de mundo daquela geração que para a nossa geração. Né? Então, a ideia da perspectiva das forças sociais é que o Mahai traz o quão salutar é você ter o choque geracional, especialmente quando a gente tem momentos sociais, eventos mundiais, globais, sociais muito disruptivos, que vão fazer com que a geração mais jovem comece a contestar algumas visões, algumas práticas, alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas condutas das gerações anteriores. Recentemente, a gente vê esse fenômeno acontecendo em relação à diversidade e inclusão. Então, o Engelhardt pesquisa os valores no mundo, né? Faz uma pesquisa sobre valores sociais. E eles têm identificado uma série de tendências no mundo inteiro para uma maior abertura à diversidade, a questões da diversidade e da inclusão nas gerações mais jovens. Né? Então, esse é um exemplo, né, de acordo com a perspectiva do Mahai, de choque geracional. A segunda perspectiva é a perspectiva dos demógrafos. Então, não é só da sociologia, é dos demógrafos. E os demógrafos eles vão tentar
separar, por meio de pesquisas, os anos que vão determinar que uma geração tenha um conjunto de valores em comum. E aí a perspectiva das cortes... Isso, eu ia falar isso, que é a perspectiva dos cortes, né? Isso, a perspectiva das cortes, ela vai trazer essas diferentes nomenclaturas geracionais, né? O X, o Y, o Baby Boomers, né? Ele vai buscar separar o que é efeito do momento de vida da pessoa, né? Do estágio de vida da pessoa, o que é um efeito de um evento social que influenciou o comportamento de todas as gerações, versus um evento que vai influenciar só o comportamento mais expressivamente de uma geração ou de uma outra, e ele vai buscar as fronteiras, estabelecer algumas fronteiras, como se faz, bom, não se faz, né? O processo é inverso, mas um processo similar à ideia das fronteiras geográficas, das culturas. Então, dentro daquele espaço, daquela fronteira, você tem um conjunto médio de valores comuns, né? Então, você viajando... Aqui no Brasil é um país com dimensões continentais, então é muito difícil enxergar essas dimensões tão claramente. Mas uma pessoa que já teve a oportunidade, por exemplo, de morar na Europa, ou de visitar a Europa, você percebe que você atravessa, às vezes, 1 hora de trem e você entra em um outro espaço em que as pessoas têm um conjunto de valores, na média, muito diferente daquele da outra geração, né? da outra cultura, né? E a ideia dos demógrafos é poder determinar com essas coortes um conjunto de... identificar um conjunto de valores, de comportamentos, de expectativas, de atitudes que são comuns àquelas gerações. E aí essa perspectiva ela foi muito popularizada, ela tem alguns lados positivos e tem alguns lados negativos, especialmente com a mídia, com a internet, que as pessoas às vezes, né, difundem muita pseudociência, né, muita informação pouco estudada, né, e às vezes você vai ter algumas falhas aí na interpretação do comportamento dessas gerações. E aí a terceira é a perspectiva da identidade geracional. Então, enxergar a geração como conjunto de comportamentos, um conjunto de comportamentos que são atrelados a um campo cultural de uma geração. Então, quando a gente pensa, por exemplo, influenciadores de Instagram, YouTubers, a gente pensa na geração Z, né? A gente vai criar essa associação, então, geração Z, né? Influenciadores da geração Z. Mas quando a gente pega as estatísticas de idade de YouTubers, por exemplo, acho que YouTubers talvez seja mais espalhado do que influenciadores de Instagram, mas de YouTubers você vai ter pessoas de todas as idades. Então, essa perspectiva da identidade geracional é um olhar para a pessoa, independente da idade dela, de inverter, começar a olhar para, peraí, quais são os campos culturais aos quais as pessoas se identificam mais, né? E aí eu posso começar a enxergar como, eu me identifico 30% com alguns dos valores, com uma visão de mundo mais Y, 20% com os geração Z, alguma coisa com a geração alfa, alguma coisa com os baby boomers. Essa ideia de olhar mais para esse campos culturais, campos de práticas, né, conjunto de práticas que são associados a uma geração, né? Então, por exemplo, o movimento emo. O movimento emo é um movimento associado à geração Y, mas você vai ter pessoas de 50 anos hoje em dia que são emos, você vai ter pessoas de 20 que são esses emos que não fazem parte da geração Y, mas que se identificam com aquele campo cultural. E aí a gente chega nas organizações, e aí até recentemente, e eu não trouxe isso no capítulo do livro, porque é uma
é uma perspectiva mais recente, ele é um pouco mais sutil, então ia faltar página para elaborar tanto quanto a gente gostaria, é a perspectiva de direcional com base na incumbência, com base no cargo, né, e na estrutura dentro da organização. Né? Não só o cargo, mas na estrutura dentro da organização. E aí a gente tem, a partir de 2010, a Parna Josh, o John Denker, que são os principais expoentes dessa pesquisa, em que a gente vai olhar para a organização também como um campo cultural que vai gerar algumas contingências na forma como o conhecimento ele é transmitido entre pares e entre gerações dentro da organização. E aí, quando se fala em gerações, essa visão por incumbência, não estou falando de geração baby boomers ou geração Y, estou falando nível executivo para o nível gerencial para o nível de coordenação, nível de coordenação para a não liderança, força de trabalho, né, da organização. Então, você ter um olhar de quais são as contingências, quais são as características organizacionais em termos de dispersão, em termos de mercado na qual aquela organização atua. A gente tem mercados que são mais tradicionais, né, e que são menos que o comportamento e a prática ela é menos aberta a interpretações, né? Então, a área de direito, a área de auditoria, né? A área técnica, a engenharia mecânica, né? Tem uma série de setores onde a gente está lidando mais com elementos hard do conhecimento e as coisas precisam ser feitas de uma forma muito específica. E aí essa transmissão do conhecimento, ela tende a ser mais, nessas organizações, ela tende a ser mais fluídas, elas tendem a ser mais pensadas e desenvolvidas como parte da estratégia dos planos sucessórios. E em organizações que têm uma estrutura mais de startup, uma organização que tem uma estrutura mais de livre mercado, uma organização que vai ter uma estrutura mais de flutuações muito grandes do efetivo, você vai ter outras práticas de transmissão desse conhecimento. E aí essa perspectiva, essa quarta perspectiva, ela vai olhar para essas contingências, tanto da estrutura da organização quanto circunstanciais, porque a gente pode estar passando por uma crise econômica no país, a gente pode ter uma taxa de desemprego muito alta, e aí nessas situações a transmissão, a gestão do conhecimento, ela fica mais dificultada. Você pode ter, por exemplo, um outro fenômeno que é como esse conhecimento, como esse plano sucessório se dá. Ele vai se dar por meio dessa replicação em setores como os que eu citei, né, da engenharia, um setor da contabilidade, né, o setor do direito, do legal, o setor da auditoria, em que você vai ter muitas das práticas da geração anterior, elas são passadas e replicadas para as gerações seguintes, dentro do fluxo de liderança, né, do fluxo hierárquico dentro da organização, e outras podem ser, né, deletadas, outras podem passar por leves mutações, a gente pode passar por um processo de digitalização, como a gente viu, por exemplo, com a introdução do e-social nas empresas. Então, o departamento pessoal, o departamento de RH, ele sofreu uma série de alterações na mutação, na forma como esse conhecimento ele é tratado, é gerenciado. Então, para quem gosta muito desse trabalho, né, dessa atuação em gestão do conhecimento,
essa outra perspectiva ela é muito interessante, Hum. né? E ela vai trazer como essas gerações elas vão ter marcas, vão ter um campo cultural associado, elas vão trazer comportamentos das pessoas até de se ajustar na imagem que elas projetam, de qual geração elas se projetam. Então, por exemplo, na indústria do entretenimento, as pessoas querem se projetar como pessoas mais jovens, da geração anterior. Né? Então, elas vão até na forma como se comportar, no vocabulário, na forma como se vestem, vão querer aparentar serem mais jovens. Talvez num setor como o setor de direito, a pessoa talvez queira aparecer tendo mais idade do que realmente tem, para parecer mais próximo da geração da liderança dentro da organização. Então, vai ter alguns movimentos dos indivíduos e das condições, né, estruturais ou circunstanciais que vão fazer com que essa gestão do conhecimento, essa transferência do conhecimento, o comportamento na organização seja completamente diferente e não seja tão dependente da idade. As pessoas podem, independentemente de fazer parte de uma ou outra coorte, elas adotarem um comportamento mais próximo aos valores geracionais daquela organização. Agora, Eduardo, você falando aí me veio muita coisa. E você acabou entrando, trouxe uma perspectiva que realmente já super conversa com essa questão da gestão do conhecimento, né? Mas ainda antes da gente entrar um pouquinho mais nisso, eu queria checar aqui a minha escuta com você, que é o seguinte. Você está trazendo uns pontos para refletir, e eu estou aqui pensando, você falou, de repente a pessoa tem um filho, e esse filho é filho de alguém que é de uma geração anterior. Mas também acontece hoje em dia, principalmente, de a pessoa ter um filho que é filho de alguém que não é da geração anterior, é da geração anterior à anterior. Uhum. E as pessoas estão deixando para ter filhos né, em alguns núcleos bem mais tarde. E então tem um salto aí de gerações entre os pais e o filho, por exemplo. Né? Isso pode acontecer. Eu até estava lembrando aqui agora, outro dia eu estava conversando com a minha irmã, e ela estava mencionando uma foto que existe dela com a minha mãe, minha avó e minha bisavó. E nessa foto, a minha avó, né, tinha mais ou menos assim 40 anos, né, que foi a primeira neta dela que nasceu. Então, ela com um bebê no colo ali da primeira neta. Ela com 40 anos, na foto, você olha, é como se fosse uma pessoa hoje de 90 anos. Assim, fisicamente, eu não estou exagerando, assim, sabe? Bem vovozinha mesmo, com 40 anos e uma netinha e tal. E as fotos dessas pessoas que nasceram na década de 70 e tal são muito parecidas, assim, dos avós e tal. Então, isso que você está falando está me trazendo tanta coisa, né? Isso, por exemplo, de querer parecer de uma geração anterior, que às vezes acontece conscientemente mesmo. Mas, por outro lado, às vezes não tem o querer parecer, mas também o nem quer parecer. Parece mesmo. Porque hoje em dia a alimentação, os cosméticos, não estou nem falando de plástico e tal, estou falando de, né, usar protetor solar. Então já a pessoa de repente já tem uma fisionomia e é interessante, às vezes você vê pessoas diferentes com a mesma idade, uma aparenta ter 20, 30 anos mais que a outra. Né? Então, aí eu fico muito com a interpretação assim de que está cada vez mais difícil enquadrar as pessoas, né, nas caixinhas. E aí eu quero devolver essa bomba para você. Assim. Se alguém chegar para você e falar, Eduardo, de qual geração faz parte? Que resposta que você dá? Você fala sobre, olha, na perspectiva tal essa, tal, como é que fica isso? Eu respondo. Eu acho que isso foi um processo também pessoal meu. Quando eu saí da empresa onde eu estava trabalhando e resolvi fundar minha primeira empresa, a minha primeira empresa se chamava Genius at Work. E Genius era
um trocadilho, era geração Y e nós, né? Gen Y e us. E a ideia era, e o logo era o Y era uma lâmpada, né, com essa ideia de que a geração Y vinha trazer uma novidade, vinha trazer um frescor para as práticas organizacionais. Na época, eu morava na Europa, a Europa é super tradicional nas práticas de trabalho, e ela vinha trazer um certo frescor, uma novidade no ambiente de trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa temática, eu comecei a trabalhar, me interessar e pesquisar sobre essa perspectiva de cortes mesmo, né? O que é geração Y, o que é geração Z, o que é diferente, o que realmente é evidenciado em pesquisas, o que são invenções das pessoas, achismos, né? E ela ainda é uma perspectiva muito relevante quando a gente toma alguns cuidados, né? A gente me fugiu a palavra, a gente controla para outros indicadores de raça, de classe social, especialmente de classe social, de localização geográfica também, né? Então, a perspectiva dos demógrafos, a perspectiva das coortes geracionais, ela nos dá uma visão, nos dá uma média comportamental em termos muito evidente em termos de valores e de atitudes, menos evidentes em termos de comportamento, né? Mas essa perspectiva ela é muito rica porque eu, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano. Se eu vou fazer um workshop, uma palestra para um grupo de geração Y e ou para um grupo de geração Z ou para um grupo de geração X, a minha abordagem é completamente diferente. Porque eu sei que ali naquele grupo, naquela média, existe uma série de expectativas e de valores que eu vou precisar prestar menos ou mais atenção. Então, a perspectiva das coortes ainda ela traz, quando a gente tira todos os exageros e a gente olha assim para os valores e a gente conecta esses valores com momentos de vida, né, com momentos não do indivíduo, mas momentos sociais, a gente começa a entender alguns comportamentos e desenvolver mais empatia pelas pessoas, né? Especialmente quando a gente faz um trabalho de diversidade e inclusão. O fato de eu ter alguns marcadores de uma pessoa privilegiada na sociedade brasileira me abre uma possibilidade de entender, né, que às vezes as pessoas não têm comportamentos excludentes, preconceituosos, por má fé, né? As pessoas às vezes elas vêm de uma outra perspectiva de vida. Não quer dizer que esse comportamento seja adaptado nos dias de hoje. Aí tem o conceito do espírito do tempo, né? Você do tempo exigir de você que você se adapte a novos tempos e que você entenda que algumas questões que antes talvez não eram importantes para as pessoas ou não era identificado, ou porque antes talvez as pessoas que faziam parte desses grupos minorizados nem tinham voz na sociedade para dizer que aquilo era um problema, né? Atualmente a gente tem uma outra realidade e essa outra realidade vai exigir que todo mundo se adapte, né? E se ajuste para ser mais inclusivo, para ser mais empático, para entender também a realidade daquela outra pessoa. Sob a perspectiva das coortes, que é a mais popularizada, né, eu me identifico bem dentro da geração Y. Né? A geração Y é uma geração que as fronteiras dos anos de início e de fim, elas mudam 2 anos para mais, 2 anos para menos, geralmente, mas muitas das pesquisas elas centram a partir de 1980 até ano de nascimento, de 1980 até
1995, 94. Então, eu me identifico muito bem dentro dessa geração, me identifico muito bem com os valores, com a visão de mundo, com as expectativas dessa geração, que é uma geração que é mais tem uma facilidade maior para buscar recursos, para negociar contextos, né, condições, até mesmo de trabalho com pessoas que buscam uma customização maior nas relações de trabalho, uma customização à minha identidade, né, uma percepção dessa identidade como uma identidade bastante fixa e associada a grupos identitários também, né? Então, associada também a esses marcadores da diversidade. Eu acho que a visão das coortes, ela tende a ter um ponto que a gente não pode deixar de ter atenção quando a gente fala da sociedade brasileira, porque a perspectiva das coortes é uma perspectiva que é baseada, né, que foi construída a partir de um olhar de um norte global. A gente sabe que na academia, né, a gente tem uma influência muito grande, né, da Europa, da produção acadêmica da Europa, dos Estados Unidos, né, pode ter eventualmente da Austrália, né, mas é uma perspectiva que tende a ser de um norte global, de uma faixa socioeconômica mais privilegiada, de um acesso mais ampliado à, a internet, a uma série de recursos tecnológicos que não fazem parte da realidade de todos os brasileiros de todas as classes sociais e certamente não fazem parte da realidade de brasileiros também fora de alguns centros urbanos. Né? Então, quando a gente fala da sociedade brasileira, a gente tem que entender essa geração, entendendo que essa construção do que vem a ser a geração Y é uma construção baseada numa visão de uma classe A, classe B, eventualmente de uma classe C, e de uma visão urbana. Né? Então, que não reflete toda a realidade, toda a diversidade que a gente tem no Brasil. Então, isso, quando a gente fala, vai para essa visão das coortes, a gente tem que ter esses cuidados. Mas o que já tem se identificado, os estudos de interculturalidade, até, que não são os estudos geracionais, mas os estudos de interculturalidade têm mostrado é que a forma como se trabalha está passando por um processo de convergência cultural. Então, o trabalho que eu realizo aqui no Brasil, ele não é, e as ferramentas que eu vou utilizar, e a forma que eu vou utilizar para me comunicar, para escrever um e-mail, para os protocolos de relacionamento, eles estão passando no ambiente de trabalho, especialmente quando a gente fala do ambiente de trabalho em empresas multinacionais, ele está passando por um processo de convergência cultural, e isso faz com que a experiência do trabalho de uma pessoa da geração Y no Brasil seja bastante similar com a experiência no ambiente de trabalho de uma pessoa, o comportamento e os valores de uma pessoa em outro lugar do mundo. Né? Então, sim, eu me identifico bastante com essa perspectiva geracional da geração Y. Eu estou lá na fronteirinha. A minha irmã, ela é 3 anos mais velha do que eu, e a minha irmã já está lá na geração X, e ela carrega uma série de... Ela traz com ela uma série de características e valores da geração X que eu não me identifico só por ter nascido 3 anos mais tarde. Né? Muito interessante. Eu te cortei? Você ia falar um pouco mais sobre isso? Não, era isso. A versão curta. Muito interessante. Eduardo, olha só. Bom, esse papo, ele é um papo profundo, né? E falando um pouquinho com você aqui, já vem à tona o quanto é muito mais complexo do que parece, né? Como você falou em determinado momento, né? Você falou que muitas vezes a mídia coloca as coisas de um jeito meio assim, né? Equivocado,
né? E a gente cresce escutando, enfim, replica, né, de uma maneira equivocada e tal. E quando eu te perguntei sobre a sua geração, foi justamente para ver se não se rir, né? Como é que é isso, né? Bom, então a gente vai fazer, na verdade, a nossa entrevista vai ser em duas partes. A gente vai ter esse momento de hoje, em que a gente está falando mais essa parte, inclusive conceitual, né, que você está trazendo aqui para a gente. Fica aqui a dica do capítulo do livro, muito bacana, que ajuda a abrir assim, muitos horizontes, né, de reflexão e de ação. E a gente vai ter uma segunda parte mais prática, mais direta, assim, em relação ao impacto disso no mercado, no trabalho, dentro das organizações e tudo mais. Mas hoje, só para a gente já ir fechando esse nosso papo, eu queria que a gente já introduzisse um pouco o assunto sobre o qual a gente vai conversar na segunda parte da entrevista. Que é sobre o seguinte, assim, a gente sabe que a maior parte dos conhecimentos, né, do conhecimento de uma organização, ele não é o conhecimento que é explícito. Então, a gente sabe que tem conhecimento, né, estrutural, conhecimento social, conhecimento individual, né, tem aquele conhecimento que está nos relatórios, nos processos e tal, que é um conhecimento mais estrutural e tudo, mas tem aquele conhecimento que está no fazer da pessoa, está na experiência dela, está na emocionalidade dela, na forma como ela toma uma decisão, na forma como ela fala, como ela escuta, enfim, né? E a gente sabe que esse conhecimento, que é o conhecimento tácito, né, ele é inclusive maior, né, dentro da organização. E a maior parte, né, do conhecimento pelo qual a organização gera valor, ele corresponde a esse conhecimento tácito e esse conhecimento experimental. Né? Assim como hoje em dia a gente sabe, né, que a maior parte do capital de uma empresa, do valor de uma empresa não é mais tangível, hoje ele é intangível, né? A gente também sabe que a maior parte do conhecimento, né, que vai gerar valor para a organização não é explícito, não é ali, você não põe a mão nele, né, no papel, no relatório, no PowerPoint. Ele é um conhecimento que está no tácito, ali, no fazer, né, e tal, das pessoas. E aí, sabendo disso, a gente vê como é sério, como é importante a gente acessar, né, e cuidar disso, né? E aí essa coisa das gerações, já que a gente tem pessoas, né, de N gerações dentro desses ambientes, eu pergunto para você assim, como que você vê o comportamento cultural, né, que é impactado por essas gerações, enfim, né? Como que o comportamento cultural dentro dos grupos ele pode impactar nos processos de gestão do conhecimento e de aprendizagem organizacional? Como, dá uma palhinha para a gente sobre o que a gente vai falar ainda no próximo encontro. Olha, pode impactar muito, impacta completamente. O que a gente vê é que mudanças nas organizações é que a gente tinha uma relação trabalhador. E eu falo isso, eu começo o capítulo do livro falando sobre esse ambiente multigeracional, em que a gente tinha relações de trabalho que eram mais relacionadas, eram mais pautadas pelo comando e controle, que eram mais pautadas pela lealdade e a senioridade, anos dentro daquela mesma organização, e agora, né, especialmente a partir da década de 90, né, com o processo de globalização, mais intensamente nos anos 2000, e agora mais ainda com as redes sociais, a gente está... a relação entre o trabalhador e a empresa mudou radicalmente. Então, hoje em dia, a gente trabalha, funciona numa lógica da empregabilidade. Eu nunca acerto o nome dele, o Ban-Shu-Hu, o filósofo que fala da sociedade do cansaço, né? Ban-Shu-Han, acho que é Ban-Shu-Han. Não consigo, não me lembro o nome dele de cor, mas ele traz essa questão de que a lógica da empregabilidade ela faz com que a gente se torne os nossos próprios gestores, né? Os nossos próprios escravos e escravizados, escravos e senhores de escravos, né? Então, essa lógica da empregabilidade ela mudou muito
dinâmicas das relações de trabalho e como a gente, quais os valores do trabalho que a gente coloca mais prioridade. Então, houve um fenômeno em que hoje em dia a gente tem uma priorização dos valores de lazer e os valores intrínsecos do trabalho. Então, eu quero que o trabalho tenha propósito, valor intrínseco. Eu quero que o trabalho eu possa também me divertir, que seja um espaço onde eu aprenda e eu consiga ter equilíbrio vida-trabalho, valores do lazer, né? E um decréscimo dos valores associados a, aos valores sociais. Né? Eu não preciso mais que o meu colega de trabalho seja o meu melhor amigo, eu não preciso mais chamar o meu colega de trabalho para um churrasco na minha casa no final de semana, porque eu carrego no meu bolso, no meu celular, todos os meus amigos a todo momento. Então, isso mudou muito a forma como a gente enxerga essa relação de trabalho, que era uma relação de trabalho que era muito pautada nessa dependência e conexão emocional muito forte com o trabalho, ela se tornou mais transacional. A partir do momento que final da década de 70, início da década de 80, com a crise do petróleo, as empresas começaram a demitir em massa, né? Houve os primeiros processos de demissão em massa, houveram as compras, né, por investidores das bolsas de valores de empresas tradicionais, familiares, seculares. Isso mudou algumas das dinâmicas da relação como a pessoa enxerga a empresa, não o trabalho, como a pessoa enxerga a empresa e a forma como a empresa enxerga o colaborador. Então, em termos de gestão do conhecimento, as empresas entraram muitas vezes num modo de pensar que eu não quero mais pegar essa pessoa e desenvolver para a liderança, eu quero tirar transacionalmente o que a pessoa tem do conhecimento dela aqui, enquanto ela consegue trazer esse conhecimento. Quando esse conhecimento se tornar defasado, eu não vou desenvolver essa pessoa, eu não vou preparar essa pessoa, dar novas competências. Eu demito e eu contrato uma outra pessoa. Então, essas dinâmicas relacionais mudaram. Muitas vezes a gente coloca o peso nas gerações, mas quem deu esse primeiro passo foram as empresas. Elas pararam de desenvolver, diminuíram, é difícil de falar, né? Mas elas diminuíram, em média, os investimentos em desenvolvimento de pessoas para criar carreiras ascendentes, longevas, nessa lógica de senioridade, e substituíram pela contratação externa, que estudos atrás de estudos comprovam que são mais custosas, o ramp-up demora, em média, 18 meses para uma pessoa em posição de liderança, de realmente estar, se impregnar e entender esses conhecimentos implícitos, né, esses conhecimentos tácitos, essa sabedoria de como a organização funciona, o que é importante, como se faz as coisas dentro da organização. Esses processos de recrutamento externo, eles levam mais ou menos 18 meses para a pessoa poder estar funcionando como alguém que a gente estaria pronto para desenvolver e assumir no dia seguinte aquela posição com todos esses conhecimentos culturais da organização, do mercado. Né? Mas houve esse processo ocorreu, e aí a gente vê as gerações se reposicionando. Então, por que eu vou investir no meu colega de trabalho se amanhã, da noite para o dia, o meu colega de trabalho pode, né, sair por um layoff, por uma má gestão do efetivo da organização? Fizemos um layoff, meu colega de trabalho, que era meu amigo, minha amiga, não está mais lá. Então, a relação no ambiente de trabalho mudou, o comportamento cultural mudou, e isso pode levar a alguns conflitos geracionais, no sentido de as pessoas olharem
para esses diferentes comportamentos com um julgamento. Essa pessoa ela é menos investida na empresa, ou essa pessoa ela não dá o sangue, essa pessoa quer tudo de mão beijada, quer crescer a cada 12 meses. Mas a lógica da empregabilidade criou essa situação, porque se a pessoa fica na empresa 12 meses, está lá no LinkedIn, está ativa, está sinalizando, olha, eu sou especialista da área, eu faço esse trabalho, em 12 meses ela pode ser chamada para uma outra empresa que não quer desenvolver o seu pessoal interno, que quer trazer um talento, uma pessoa que já tem aquela experiência numa outra, naquela função, trazer aquela pessoa que tem aquela experiência naquela função para outra, para a empresa dela, né? E aí isso gera um fenômeno que tem a ver com esse processo de gestão de conhecimento, de que não só o mercado está pressionando, o mercado financeiro, que eu digo, né? Pressiona as empresas para terem uma visão cada vez mais de curto prazo, né? Não vamos nem ter o plano para o próximo ano, vamos ter o próximo plano estratégico para o próximo quarter, e tudo que não me entregar resultado no período trimestral é despriorizado ou passa em segundo plano. Além disso estar acontecendo, isso está acontecendo com os talentos, com as pessoas, e aí esse conhecimento também se perde, né? E aí esse comportamento cultural ele acontece também no outro sentido. Uma pessoa que veio, né, desenvolveu uma lógica, trabalhava dentro de uma lógica de empregabilidade, de senioridade, ainda trabalha dentro dessa lógica de senioridade, e chega numa situação hoje em dia de mais longevidade, as pessoas trabalham mais anos, a reforma da Previdência exige que as pessoas trabalhem mais tempo. E chega e a empresa com 50 anos, com 60 anos de idade, aquela pessoa ela é demitida, né? Ela é excluída daquele ambiente. Não existe um acompanhamento por uma preparação para um outro ciclo de vida ou para o trabalho ganhar novos ares. Eu trabalhava internamente, agora eu me tornei consultor para a empresa, especialista, porque eu trabalho nessa empresa e conheço a cultura. Então, algumas mudanças que também podem gerar uma frustração e uma perda de identidade para o profissional longevo. Então, hoje em dia, a gente tem muito esse debate geracional também para o profissional longevo, com esse olhar para esse profissional, para essa profissional, que a gente tem um mercado de trabalho que, a partir dos 45 anos, já julga que aquela pessoa está muito velha, entre muitas aspas, para trabalhar, e a pessoa ainda vivia, né, numa percepção de relação de trabalho, de que foi criada, né, formou-se no inconsciente geracional de que ela estava numa relação ali de lealdade, né? E muitas vezes é doloroso para a pessoa, especialmente se a gente está falando de empresas que pregam e que comunicam essa lealdade, que comunicam essa estabilidade no trabalho, né? Então, isso vai gerar alguns comportamentos muito diferentes, expectativas muito diferentes em relação ao trabalho e em relação aos seus colegas. E aí, o que a gente vê como possibilidades de dinâmicas geracionais dentro dos times? Ultimamente, eu tenho me interessado muito pelos times, porque é dentro dos times que a gente cria o pertencimento e cria a inclusão, não é a política, né? A política ajuda, mas é no dia a dia, onde eu passo a maior parte do tempo, com as pessoas com quem eu passo a maior parte do tempo, é lá onde eu vou me sentir incluída, lá onde eu vou me sentir pertencente. E aí a gente vê 3 dinâmicas. Uma dinâmica é o do conflito geracional. Numa dinâmica de conflito geracional, a gente vai ter comportamentos de silos geracionais dentro da mesma equipe. As pessoas retendo informações, até mesmo por medo, né? Não sei o que aquela pessoa, aquela outra geração vai fazer com essa informação. Então, eu retenho informação. Eu parto em conflitos com colegas do outro grupo geracional, né? Eu vou partir diretamente para o confronto. A gente vai disputar a atenção
e o favoritismo da liderança, né? Então, a gente cria um ambiente de tensão que baixa drasticamente a satisfação no ambiente de trabalho, o engajamento no ambiente de trabalho, e acaba com qualquer possibilidade de inovação, de junção dessas diferentes perspectivas que estão presentes, geracionais que estão presentes no ambiente de trabalho. Então, essa é a primeira configuração. Felizmente, apesar da gente ler muitos artigos, né, de jornal e na mídia se falar muito em conflito geracional, confronto geracional, felizmente não é o que ocorre com mais frequência. O que ocorre com mais frequência é a coabitação. A coabitação formalmente, a gente trabalha bem, mas nos contextos informais, cada um vai para o seu lado. Então, na hora do almoço, vai ter o grupinho dos profissionais sêniores e vai ter o grupinho dos profissionais júniores, cada um indo, né, jantar num momento separado. Vão ter pessoas em diferentes momentos de vida. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei na minha carreira, estava trabalhando numa empresa e, por um acaso, teve um ano que todas as mulheres da empresa resolveram engravidar, né? E aí você cria aquele grupo, né, de pessoas que têm aquela experiência comum e eu era bem-vindo, eu podia estar naquele espaço, num momento informal, ali numa pausa conversando, mas eu não tinha muito a acrescentar à experiência daquelas mulheres, daquelas pessoas, o papo mudava de direção, então esse contato informal ele começa a ser, ele ocorre menos, e é através do contato informal que muito desse conhecimento tácito é transmitido. No almoço, né? Na pausa do café, na carona que você dá para um colega ou para uma colega, né? É nesses espaços em que a gente muitas vezes transfere esses conhecimentos tácitos ou até experienciais. Então, essa configuração, ela é uma configuração que o time não é mais disfuncional, mas o time também, a gente começa a ver muito retrabalho. O que eu fiz há 2 anos atrás não é passado para você, que vai fazer agora, porque a gente tem menos contato informal. Se a gente tivesse se conversando na hora do almoço, você fala, putz, olha, eu também fiz esse trabalho, eu já fiz essa análise, eu mando para você. Então, a gente perde muitas oportunidades de sinergia. Então, é um contexto em que você vai ter algum retrabalho, vai dificultar a inovação, mas você já tem um bom engajamento, porque nos contextos formais de trabalho, você enxerga um único time. É no momento mais informal que as pessoas vão para grupos diferentes. E aí a terceira configuração é a da colaboração, né? E aí você não consegue ter essa colaboração se você não tem segurança psicológica, você não consegue ter colaboração se você não trabalha esses estereótipos, se você não quer conhecer o indivíduo, além do baby boomer, além do geração X, além da geração Y. Quem é aquela pessoa? Né? O que aquela pessoa carrega da visão de mundo da geração dela e o que ela não carrega, o que ela não compactua, em que ela pode contribuir. Então, essa perspectiva da colaboração ela é muito interessante, né? Ela é muito rica, é aí que a gente vai começar a ter as sinergias, é aí que a gente vai começar a ter times de alto desempenho, e uma condição sine qua non é segurança psicológica dentro desse time. As pessoas poderem falar, olha, eu não me sinto seguro com esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, não tive a oportunidade de ter esse conhecimento. Na dinâmica da coabitação, que é a mais comum, a gente vai ter muitas vezes a liderança tomando decisões pelas pessoas. Vão falar, olha, a Ana já tem mais de 45 anos, então essa formação aí dessa nova ferramenta tecnológica, não vamos chamar o jovem estagiário, ele vai entender, ele vai explicar, e a Ana, a gente não vai desenvolver. E aí a Ana acaba passando para trás, porque a organização e a liderança nem dá as oportunidades. Quando você tem um ambiente de segurança psicológica, você consegue levantar e falar, olha, e eu? Por que não?
Não fui eu que implementei o último software que a gente tinha? Por que agora eu não posso mais implementar? Mas a gente precisa ter esse espaço de colaboração psicológica para as pessoas se sentirem seguras e poderem trazer as suas perspectivas geracionais, um ponto de comportamento cultural que influencia muito a gestão do conhecimento. Imagina que você deve conhecer muito mais do que eu, é esse alinhamento sobre qual é o canal de comunicação que a gente vai utilizar. Né? É um grande desafio meu como gestor também, qual canal de comunicação é mais adaptado para comunicar em qual momento, sobre qual assunto com as pessoas. Sim. E se a gente não tem nem alinhado esse canal de comunicação, e esse canal de comunicação, ele tende, cada geração tende a ter uma preferência por um canal em detrimento de outro, se a gente não senta e fala, olha, vamos entender os contextos e os canais que são mais adaptados, independentemente da geração. Olha, você não sabe? Então tá, então a gente vai sentar, dar uma olhada, tá com dificuldade, tem dúvida, pergunta para aquela pessoa que entende desse canal, independentemente da idade e da geração daquela pessoa, né? Aquela pessoa é mais familiarizada, utilizou na outra empresa. Então, o trabalho de desenvolver a colaboração intergeracional nos times é um trabalho que exige um processo. De um lado, eu preciso conhecer, eu não vou me aprofundar, a gente vai deixar isso para o próximo encontro, né? Mas eu preciso conhecer o comportamento geracional para entender a perspectiva e a visão de mundo que aquela pessoa traz e o que a pessoa pode trazer como contribuição em termos de talento. Pessoas daquela geração normalmente têm como contribuições em termos de talento. E eu preciso também, a partir do momento que eu conheço isso, eu também preciso desconstruir esses estereótipos, para eu não começar a etiquetar demais as pessoas. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de geração, às vezes as pessoas ficam chocadas com isso, com esse trabalho. Mas é um trabalho que a gente faz num contexto intercultural. Né? Então, se amanhã alguém vira para mim e fala, Eduardo, você vai se mudar para a Alemanha. Tá, eu vou para a Alemanha. A minha comunicação, o meu e-mail, que tem 4 parágrafos, 25 linhas, ele vai precisar ser mais direto, mais enxuto, menos afetivo, uma comunicação mais neutra, porque é um estilo de comunicação daquela cultura. Mas aí, depois de um tempo lá, eu vou conhecer o Hans, que trabalha do meu lado, e o Hans adora falar da vida dele, e é uma pessoa que gosta de falar dos afetos, e gosta, né, de entender o sentido do trabalho e conectar a uma ação, a uma emoção. Então, o Hans é um indivíduo que eu vou precisar de construir e desassociar. É um alemão, mas não é esse fenômeno de grupo, né? Não é a referência cultural daquele grupo. Ele vai ter alguns comportamentos que são da referência cultural e outros que não são. E esse é um processo similar que a gente precisa fazer quando a gente trabalha essa colaboração intergeracional. Entender que gerações elas trazem, cada grupo geracional vai trazer alguns talentos, algumas perspectivas, alguns aspectos muito interessantes para o ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala da geração X, né, uma capacidade de análise de cenários, de desenvolvimento de contingências, que é um comportamento geracional, um talento geracional daquela geração, e como é que eu posso trazer esse comportamento para a equipe, né? E eu posso entender que tem uma pessoa que vai ter uma facilidade, a geração X, que vai ter uma facilidade muito grande com desenvolvimento de contingências, e outra que não vai ter. Né? Sim. Bom, você ia complementar alguma coisa mais em cima disso? Não, eu acho era essa a reflexão, entendeu? É um processo duplo, mas precisa a gente conhecer, é interessante a gente conhecer essas perspectivas culturais das gerações, as perspectivas das coortes,
para a gente saber, tipo, isso que o pessoal está falando aí no jornal é bobagem. Uhum. Porque se a gente não falar, o default, né, o que a gente vai tomar como norma, é o que a gente ouve na mídia. Né? Então, a gente precisa conhecer o que realmente é, o que as pesquisas realmente têm falado, e depois desconstruir. Da mesma forma que, tipo, né, quando eu vou para uma outra cultura, eu preciso entender como aquela cultura funciona como um grupo, como nação, e também desconstruir com os indivíduos que eu tiver naquele grupo. Né? E aí esse processo de desconstrução, ele passa também por essa segurança psicológica. Então, quanto mais autoconhecimento, mais empatia as pessoas tiverem no grupo e mais segurança psicológica para poderem trazer os seus desconfortos, os mal-entendidos, mais colaboração a gente vai ter em geral, né? E a colaboração intergeracional é um tipo de colaboração que a gente vai ter naquele grupo. Eu estou entendendo aí, Eduardo, que a gente está falando de uma necessidade, assim, como você acabou de falar agora, inclusive de autoconhecimento, de conhecimento do próximo, de conhecimento do contexto, das pessoas, do espaço, dos porquês. Ou seja, tem um dever de casa aí antes de sair tomando decisões, né? Implantando práticas e já estabelecendo iniciativas e tal. Tem um dever anterior, um dever de casa aí muito importante. Eduardo, então a gente vai encerrar essa primeira parte do papo por aqui, né? E no nosso próximo encontro a gente vai continuar essa conversa e vamos ter uma oportunidade de continuar aprofundando um pouco mais sobre toda essa bagagem que você está trazendo para a gente e a costura disso com a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. A gente já fez bastante isso aqui hoje, você já trouxe bastante coisa, inclusive no sentido prático, mas, assim, no nosso próximo papo, a gente vai tentar focar, explicitar mais ainda isso e falar um pouquinho também do Instituto Diversidade, das ações concretas que vocês fazem em cima disso, que é importante as pessoas saberem. Né? Às vezes nem é o momento dela colocar na organização dela e tal, mas à medida que as pessoas vão entendendo e sabendo o que está acontecendo, né, isso tudo já contribui para essa melhoria aí do mundo que a gente está vivendo. Né? Com certeza. Então, muito, muito, muito obrigada e a gente se encontra logo mais para essa segunda parte. Tá ótimo, foi um prazer. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada, Eduardo.